Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos mais uma lista maneira aqui no canal, relembrando dessa vez os amores das Helenas de Manuel Carlos. Pois é, já falamos muito sobre diversas coisas do universo do Maneco, principalmente sobre as suas protagonistas icônicas. E hoje é a vez dos homens, dos amores, dos romances dessas personagens que a gente tanto ama. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Começamos essa lista, então, com a primeira Helena, de uma novela de Manuel Carlos na Rede Globo. E esta novela é Baila Comigo, de 1981, uma novela que foi ao ar lá no horário nobre, né, às 8h30 da noite, e tinha como a Helena da história Lilian Lemertz, a famosa mãe dos gêmeos aí da nossa teledramaturgia, João Vitor e Quinzinho. Mas quem eram os amores dessa Helena? Ela começa a novela casada, muito bem casada, com o Plínio, vivido pelo Fernando Torres, que é um médico aposentado. No passado fez o parto dos gêmeos, casou-se com ela e criou um dos meninos como se fosse seu, o Quinzinho. E obviamente, tendo feito o parto dos gêmeos, ele sabe, né, que um deles está longe, afastado, por aí nesse mundão de Deus, coisa que a Helena esconde de toda a família, da filha, do filho principalmente, mas o Plínio é conivente com esse segredo, transformando ele num grande homem, num grande marido e cúmplice da sua esposa. Tanto que tem uma história bem interessante, né, de bastidores aí no enredo de Baila Comigo, porque em determinado momento da trama, o Fernando Torres ele sairia da novela, né? O Plínio acabaria morrendo, deixando a Helena viúva, para que ela ficasse com o caminho livre para terminar a novela com o seu outro amor da história, que era o Joaquim, né? Ou Kim, feito pelo Raul Cortez, que era um homem assim de caráter meio dúbio, mas tinha sido um grande amor do passado da Helena, tanto que a engravidou, mas acabou não assumindo a paternidade, né, fazendo com que a Helena desse o seu filho para que ele criasse. Como a Helena, ela não queria ficar totalmente sem a sua cria, ela acabou dando um para ele e ficando com o outro, algo que ele também não sabia, e ele acaba criando esse filho com uma aristocrata, né, uma mulher muito rica, a grande vilã da história, que era a Marta, feita pela Teresa Raquel. Mas por que que Joaquim não era um homem assim de escrúpulos muito forte? Porque ele fazia um casamento de interesse com a Marta, mesmo tendo amado a Helena no passado, e convenceu a atual mulher a criar o filho dele, né, com a Helena. Então ele passou por cima tanto dos sentimentos da Helena como mãe, quanto dos sentimentos da esposa, né, que era a mulher com quem ele estava se casando ali. Só que não foi só isso. Ele nunca falou pro João Vitor, o outro gêmeo, que ele era o pai biológico. Ele criou uma história com a esposa para que ela aceitasse convencer o filho de que ele era adotado, para que ele não precisasse contar que era o pai biológico do rapaz. Então ele vai embora para Portugal, mora muitos anos na Europa com a esposa, com o filho. E quando ele volta para o Brasil e descobre que tem um outro filho que é gêmeo do João Vitor, ele decide encontrar esse outro filho e, claro, acaba confundindo, né, transformando ali a vida da Helena, aquela vidinha pacata, tranquila até então, embora ela seja uma mulher atormentada por esse segredo do passado, mas tá tudo tranquilo até que ele volta para atormentar a mulher e querer conhecer o outro gêmeo. Só que não para por aí. O Joaquim, ele também aplicou um golpe ali e acabou se apropriando de uma parte da herança da esposa que o pai dela tinha deixado para o Plínio, o marido da Helena. Então, realmente, o Joaquim não era flor que se cheire. No entanto, no decorrer da novela, ele vai se redimindo, vai meio que existindo ali uma redenção e tudo se encaminhando para que a Helena e o Joaquim terminassem juntos. Porém, como eu falei antes,
O público adota o Plínio, né, o doutor Plínio, fica apaixonado por ele, por aquele homem tão brando, tão carinhoso, tão cúmplice da esposa e não aceita que ele saia da novela. E por fim, a Helena termina com o seu belo marido e o Kim vai para não, o Kim ele fica, se eu não me engano, gente, eu não assisti Baila Comigo, né? Mas eu acho que o Kim termina com a personagem da Fernanda Montenegro, se bem que a Fernanda Montenegro não fica até o final da novela. Não sei, gente, quem assistiu Baila Comigo me deixa aí nos comentários. Mas esses dois personagens, Doutor Plínio e Joaquim, são os amores da Helena de Baila Comigo. E agora a gente vai para a próxima Helena, que é a de Felicidade, uma novela que eu amo, no horário das 6, exibida lá em 1991, onde está a minha Helena preferida, o meu espírito animal entre as Helenas de Maneco, que é aquela vivida pela belíssima Maitê Proença, no auge de sua beleza, né? Logo depois, se eu não me engano, de ter feito Dona Beija, aí ela fez O Salvador da Pátria também, e aí veio a Helena de Felicidade. Eu sou tão apaixonado por essa Helena, vocês não têm noção, eu amo a novela. Enfim, mas aqui o foco hoje são os amores dessa Helena de Felicidade, e ela era tão belíssima que o Manuel Carlos não fez por menos, já tacou ali 3 boyzões maravilhosos para disputarem o coração da Helena de Maitê Proença em Felicidade. E eles eram, claro, o grande amor da protagonista, né? Primeiramente, o Álvaro Peixoto, vivido pelo grande Tony Ramos, os gêmeos de Baila Comigo, voltando a uma novela do Maneco 9 anos depois. E aí aquele amor que você fica torcendo muito para que dê certo, para que os dois acabem muito bem no final, porque tem muitos obstáculos. E tem o segredo que a Helena guarda, as 7 chaves também desse homem, que é o grande amor da vida dela, que é a paternidade da filha que ela tem, que é filha dele, mas como ele estava de casamento marcado com outra, ela não quis contar, porque ela não queria estragar o casamento. E aí passam-se 7 anos, a menina fica pedindo a vida inteira para saber quem é o pai, quem é o seu pai. E a Helena não conta, ela guarda, guarda esse segredo. E quando ela conta é tão maravilhoso no final da novela. Enfim, eles acabam juntos, né? A Helena e o Álvaro, e é um casal que eu amo. Mas antes desse final feliz, teve outros homens ali enlouquecidos pela Helena. E aí a novela começa com o Zé Diogo, o jornalista da pequena cidade de Vila Feliz, no interior de Minas Gerais, que é ali vizinho da Helena, que nutre um amor platônico por ela muito forte. Esse personagem é vivido pelo Marcos Winter. Logo depois que ele sai do grande sucesso Pantanal na Manchete em 1990, ele volta para a Rede Globo nesse personagem. É um personagem estouradinho, assim, mais uma graça, né? E tem a questão da irmã mais nova dela, a Lídia, feita pela Monique Cury, também ser apaixonada por ele. Então, é o amor platônico da Lídia pelo Zé Diogo, que nutre amor platônico pela Helena, que não nutre amor platônico por ninguém, né? O grande amor dela é o advogado Álvaro Peixoto, que ela acaba realmente não vivendo durante grande parte da história. Só que aí o Zé Diogo entende que só vai poder ter a Helena como uma grande amiga mesmo, e é isso que ele se torna. Ele se torna, acho que até padrinho da Bia, né? A pequena Bia, filha da Helena, depois que ela nasce. Porque a Helena não aceita jamais se casar com alguém do interior, da cidade, ali onde ela vive. Ela quer um homem do Rio de Janeiro. Quando surge um engenheiro, Mário, feito pelo Erson Capri, ela vê a grande oportunidade de realizar o maior sonho da vida dela, que é sumir da cidadezinha do interior e morar no Rio de Janeiro. Então, existe ali um casamento por interesse da parte da Helena. Eu acho fantástico, porque essa protagonista é uma das mais imperfeitas do Maneco, eu acho, assim. Só que ela é conduzida e ela é interpretada de um jeito tão maravilhoso e naturalista pela Maite Proença, que você não consegue achar ela uma grandíssima filha de uma P, né? E eu sou apaixonado por essa Helena, e aí ela se casa por interesse com o Mário. Eu acho que o Mário é a pessoa que mais sofre na mão da Helena, né? Porque ela finge uma gravidez para poder ir embora da cidade. E quando ela fica sabendo que ela vai ter que ficar na cidade por mais 2 anos, ela enlouquece, ela rasga a roupa, ela revela pro marido, numa cena bastante cruel, eu diria, porque o Mário é um cara super legal. Ela revela que não tem bebê nenhum, que era tudo para sair dali, de Vila Feliz. Enfim, e aí a Helena ela faz e acontece, pinta e borda com esses 3 homens a novela inteira e ela acaba terminando muito bem com os 3. Ninguém fica com raiva dela, ninguém vira inimigo dela, todo mundo ama a Helena genuinamente e eu acho isso incrível. Agora nós temos a nossa próxima novela, que é História de Amor e a primeira Helena de Regina Duarte.
Essa aqui já era mais calminha, né, uma dona de casa ali do Leblon, que trabalhava como corretora de imóveis, né, vez ou outra vendia um imóvel, conseguia uma graninha, e aí tomava uma cervejinha com a amiga vizinha ali do apartamento ao lado. Uma vida bem tranquila. Ela tinha um ex-marido, que era o Assunção, feito pelo Nuno Leal Maia, mas já era um cara casado com outra mulher, um cara bem machistão, mas de muito bom coração, que gostava muito e cuidava muito dela e também da filha Joyce. E ela era super amiga da atual esposa do Assunção. E ela tinha um sonho de encontrar um outro amor, né? Viver um romance maduro. E aí ela conhece o Carlos, feito pelo José Maier, um médico, endocrinologista, especialista em redução alimentar, o sonho, né, de toda mulher que acha que sempre precisa perder uns quilinhos a mais. Só que o problema é que esse grande amor da Helena era praticamente a Helena da história, era praticamente a Helena de felicidade, porque ele tinha três mulheres doidas por ele durante toda a novela. Então ele inicia noivo ali aos pés do altar da Paula, feita pela Carolina Ferraz, sendo obsediado enlouquecidamente pela Sheila, feita pela Lília Cabral, que era uma ex-namorada e sócia dele na clínica que ele tinha. E ela vivia à espreita, a Sheila, né? Sempre esperando o momento de ter aquele homem de volta, coisa que nunca aconteceu. Mas enquanto isso não acontecia, ela infernizava todos ao seu redor, de maneira bem silenciosa e bem discreta. E como não aconteceu, ela fez essa novela inteira, né? Infernizando todo mundo de uma forma brilhante. Mas não é sobre a Sheila que nós estamos falando, é sobre o Carlos. E aí, ali, entre Paula e Sheila, o amor do passado, o amor atual, ainda não era o grande amor, o amor verdadeiro. Aquele amor sublime, pleno, queria se sentir em paz para não olhar para mais nenhuma outra ou não ter mais interesse em nenhuma outra mulher. E essa mulher vem na forma de uma mulher madura, vivida, leve, como a Helena. Totalmente diferente das anteriores, né? Da Sheila e da Paula. Isso encanta o Carlos de uma forma, assim, inescapável. E aí os dois começam a viver essa história de amor muito complicada, porque a Helena conhece o Carlos já quando ele está recém-casado. Isso é um grande impedimento para ambos, né? Principalmente para ela, porque ele vai com aquele jeitão charmoso dele, para ele dar um pé na Paula e começar um outro romance não custa, mas a Helena ela fica mais com o pé atrás, tem muitas coisas envolvidas também em relação a ela. Mas esse é o amor da Helena, né? Ela não tem outros interesses amorosos durante a trama, né? Ela comenta um outro ex-namorado. Então aqui basicamente seria o Carlos e o Assunção, os amores da Helena de História de Amor. 2 anos depois, em 1997, a Regina Duarte volta com a sua segunda Helena em Por Amor. Um sucesso absoluto no horário nobre da Rede Globo, lá naquele ano de 97, uma novela super polêmica, né? Uma história super polêmica e super amada pelo público. E aqui a Helena teve um amor também, né? Um grande amor, mas ela tinha um ex-amor, assim como em História de Amor. Ela tinha o seu ex-marido, Orestes, um homem super problemático, com problemas com álcool. Tinha ali muita dificuldade em se reaproximar da única filha que os dois tiveram, né? A Maria Eduarda, feita pela Gabriela Duarte. Ela não queria ver esse homem pintado de ouro, porque na infância ela teve muitos traumas, né? De muitos momentos de constrangimento que o Orestes fez ela passar. Mas o Orestes, vivido pelo Paulo José, já tinha a sua segunda família na história. Ele era casado com a Lídia, feita pela Regina Braga, era padrasto do Nando, do Eduardo Moscovis, e pai da fofíssima Sandrinha, que, diferentemente da Maria Eduarda, amava aquele pai. Tinha ele como um ídolo e ajudava ele a se recuperar desse vício. Era muito linda a história entre pai e filha. Meio que uma compensação, né? A gente não viu muito, assim, não teve cenas de flashback da infância da Eduarda com o pai, mas os personagens falavam muito sobre isso. Sempre que a Eduarda encontrava o Orestes, ela tinha repulsa, ela não podia olhar para aquele homem. Então a gente já tinha uma noção de como devia ter sido difícil e terrível para ela e para o pai também. Embora ele fosse viciado, né? E ele tivesse que ir atrás de ajuda, mas com certeza para a filha era mais difícil. E a Eduarda era bastante intransigente no início da trama, né? Então ela tratava o pai super mal, até expulsando ele do próprio casamento, porque ele chegava completamente bêbado. Enfim, mas aí é uma compensação, eu acho que o Maneco quis fazer para o personagem, né? Quando ele coloca a Sandrinha. Então ele não teve todo esse amor, esse cuidado, esse carinho da primeira filha, mas a segunda filha compensou
com todo o amor e a fofura do mundo. Então esse é o antigo amor da Helena em História em Por Amor, né? O Orestes feito pelo Paulo José, mas ela já inicia a trama se apaixonando, se encantando perdidamente em Veneza, a cidade do amor, pelo Atílio, feito pelo Antônio Fagundes. Também era um cara, assim, rodeado de mulheres, todo mundo babando o ovo dele. Ele está na novela ali, já naquele início, comprometido com a Isabel, feita pela Cássia Kiss. Aquele namoro ali, de conveniência, né, entre duas pessoas do mesmo mundo, da mesma classe, tem o mesmo trabalho. Os dois são arquitetos, se eu não me engano. Eu sei que o Atílio é arquiteto, mas a Isabel, não sei se ela também é arquiteta, mas trabalham na mesma empresa, no mesmo escritório ali de arquitetura, pertencente à família Barros Mota, que é de propriedade, né, da poderosa vilã da história, a Branca Letícia de Barros Mota, que é uma vilã doida de paixão pelo Atílio, porque os dois tiveram um caso no passado. Um dos três filhos da Branca, aliás, é filho do Atílio, e esse é um segredo que se revela só no último capítulo. E durante toda a novela, manipulando todo mundo à sua volta, a Branca, ela joga o seu charme, tenta seduzir, né, o Atílio, sempre elogiando muito, dizendo que o Atílio é um homem isso, é um homem aquilo. Como ela é amiga da Isabel, ela quer fazer aquele casal perfeito para ela ter o domínio total, porque os dois estão ali ao alcance das vistas dela. Então, quando o Atílio encontra a Helena, se encanta pela Helena e começa a ter um romance, ela fica doida, a Branca. Ela não quer que isso aconteça. Só que não tem muito para onde fugir, porque o Atílio é um homem adulto, vacinado, e ele termina tudo com a Isabel, deixando a Branca muito mais possessa do que a própria Isabel, até, né? Que aceita mais ou menos de boa, digamos assim, porque são duas cobras, né? Tanto a Branca quanto a Isabel, então nenhuma deixa bolinho as coisas, não. Mas a realidade é que a novela precisa andar, esse casamento tem que acontecer entre a Helena e o Atílio, né? Porque o grande acontecimento da trama é outro, que vocês já sabem, que é a troca do bebê, e eles se casam, e a Helena engravida, ao mesmo tempo que a filha, a única filha também engravida do marido Marcelo, e aí todas aquelas complicações no parto, o grande sonho da Eduarda é ser mãe, e ela perde o bebê e não vai mais poder ter filho, e tem o bebê no mesmo dia da Helena, e a Helena decide trocar as crianças, a morta da filha pela viva dela, e esse é o segredo que assombra o casamento da Helena e do Atílio a novela inteira, né, transformando o que seria uma grande história de amor entre um homem e uma mulher em uma outra coisa, porque a grande história de amor da história, a grande história de amor da história é ótima, a grande história de amor da novela, da trama, é o que você faria por amor a qualquer pessoa, inclusive, principalmente, pela sua filha, né? E a Helena comete um ato de loucura, e esse ato de loucura faz com que ela perca o amor da vida dela, que é o Atílio, mas ela colocou o amor da filha em primeiro lugar. E depois o garanhão do Atílio pega a melhor amiga da esposa, começa o romance com a melhor amiga da esposa, que é outra traíra, fura-olho, talarica, que é a Flávia da Maria Zilda Bethlen. Enfim, gente, esse é o amor da Helena em Por Amor, o Atílio, né? E tem o antigo amor que é o Orestes. Então, esses foram os amores da Helena de Por Amor. Aí no ano 2000, a gente volta com o Maneco Raiz, aquele que coloca a Helena como uma grande gostosa, capaz de enlouquecer qualquer homem que apareça na sua frente. Na novela Laços de Família, a Helena é ninguém mais, ninguém menos do que a maravilhosa, a beldade Vera Fischer. Está mais linda do que nunca, porque, obviamente, né, para voltar ao ar, voltar às telas da Globo depois de vários acontecimentos aí que teve na vida dela profissional, ela volta toda repaginada, recalchutada, com silicone renovado, um cabelo maravilhoso. Ela tá belíssima, a Vera Fischer, para fazer essa Helena, que era uma Helena que o Maneco já queria fazer há muito tempo e ele fazia questão que fosse a Vera Fischer. Mas, para ser uma personagem à altura da Vera Fischer, não podia ser um amor, nem dois, tinha que ser no mínimo três. E a Helena de Laços de Família se envolveu com três homens completamente diferentes. O primeiro foi o garotão Edu, vivido pelo Reinaldo Ginettini. Pois é, o Edu era a estreia do Ginettini na televisão, em novelas. Isso causou maior alvoroço na época. Muita gente critica a atuação do Giannichini até hoje, diz que ele estava péssimo. Eu não concordo. Eu acho que para uma primeira novela, para segurar o rojão de um protagonista, ele foi bem razoável, sim. Depois ele foi melhorando. Hoje ele pode não ser um grande ator, mas é um bom ator. Eu gostava do Gianni em Laços de Família, mas odiei o andamento, o desenvolvimento do personagem. Ele acaba se envolvendo com a filha da Helena, os dois se casam. Então, em determinado momento da trama, eu só torço contra mesmo, principalmente contra a Camila, que é uma das piores filhas de Helena da história. É a que eu mais detesto, com certeza.
E o Edu vai no pacote da Camila, né? A gente acaba pegando um rancinho dele também. Só que ali a espreita tem dois homões, né? Homões, assim, no sentido de ser homens mais maduros. Um é maravilhoso, o outro não vale nada, que é o Pedro. O Pedro é um amor do passado da Helena, um amor da adolescência, ele é primo dela, os dois tiveram aquele teretetê de primos ali quando eram muito jovenzitos. A Helena acabou engravidando nessa época da Camila, e mais uma vez um segredo de mãe e filha, né? Como tivemos em Bala Comigo, em Felicidade, também em História de Amor, onde a mãe esconde a paternidade do filho. E aqui ela vai seguindo, né? Finge que a Camila é filha de um marido que ela teve, e só revela quando a Camila precisa de um transplante de leucemia, onde ela vai ter que fazer o extremo sacrifício de transar novamente com o Pedro, que é um cara que pega todo mundo na novela, até as éguas lá do Aras da Alma, né? E ele acaba pegando a Helena, que é o grande desejo dele de pegar a Helena novamente, mesmo ele estando ali pegando a Cíntia, feita pela Helena Ranaldi, sendo assediado pela Iris da Débora Seco o tempo inteiro. Mas ele quer pegar a Helena e ele consegue. Ela não conta o motivo, né, dessa noite aí dos dois, mas é para engravidar e ela consegue engravidar e consegue salvar a vida da filha. Porém, quando ela decide ir para cama com Pedro para poder gerar essa criança e tal, ela tá namorando aquele que seria o seu amor definitivo na história, que é o Miguel, né? Dono de uma livraria, a famosa livraria Dom Casmurro na novela, feito pelo queridíssimo Tony Ramos, mais uma vez, que entra como um bálsamo na vida dessa Helena, que tem tudo a ver com ela, que é a compensação pelo boy lixo, que foi o Edu, e pelo boy escroto, que era o Pedro. E aí, nesse início de amor maduro, de amor tranquilo, cai essa bomba que ela precisa, né, dar um jeito de salvar a vida da filha. E ainda envolvida, não, acho que ela termina o namoro com o Miguel para poder ter essa noite de sexo com o Pedro e gerar essa criança. E aí depois ela fica separada do Miguel até o final da história, porque é muita coisa para a cabeça dessa Helena, né? A doença da filha, o envolvimento com o Pedro, que acha que vai voltar a ter algum romance com ela. Mas no final tudo dá certo. A Helena se casa num casamento lindo, onde ela tá vestida de indiana. E é maravilhoso o final de Miguel e Helena, mas esses são os três amores que atormentam a vida da Helena. Dois que atormentam e um que é o bálsamo da vida dela em Laços de Família. E no ano de 2003, Maneco volta com Mulheres Apaixonadas. Vocês acabaram de assistir aí, não vale a pena ver de novo, né? Quem assistiu, porque eu não assisti, porque essa novela já passou trocentas vezes, não é uma das minhas preferidas, mas o povo ama. E aí, isso foi complicado, né? Porque essa Helena não tem muita função na história. A função dela é só ficar preocupada com o macho, porque ela começa casada com o Theo, feito pelo Tony Ramos, que é um homem que ela já não tem paixão, já não tem tesão, já não tem mais nada. Ela fica doida no outro amor que ela reencontra, o amor do passado dela, que é o César, feito pelo José Maier, e aqui os papéis se invertem, né? Se em Laços de Família o Tony Ramos era o bacana e o José Maier era o escrotão, aqui é diferente. Os dois são escrotões. Pois é, gente. Na verdade, nenhum dos dois se salva muito. Porque o José Maier, ele volta com aquele tipo de garanhão que se envolve com 1000 mulheres na novela. Ele tem um caso com a Carolina Casting no início. Depois ele começa a namorar a Camila Pitanga. E aí ele reencontra a Cristiane Torlone, que é a Helena. E assim, eu não gosto desse personagem. Eu detesto esse tipo que o Maneco sempre adorou escrever para o José Maier. Ele não era um mau caráter, mas ele era um mulherengo fino, um mulherengo rico, né? Um médico, diferente do Pedro, que a gente tem mais facilidade de não gostar, por já ser bem aquele machistão, escrotão mesmo, escancaradamente. Mas eu não gosto de nenhum desses dois personagens do José Maier. E aí tem o Theo também, que ele foi péssimo com a Helena, tudo que ele fez, escondendo que o filho deles era filho dele com uma prostituta, e que ele tinha uma outra filha com essa prostituta, que era a Salete. Enfim, a Helena tava muito mal de macho em Mulheres Apaixonadas. Acho que esse é um dos motivos que eu não curto muito a novela, porque a protagonista era difícil de ser gostável, a história da protagonista, né? Mas a Helena termina com César, porque ela batalhou a novela inteira para ficar, para voltar a se relacionar. Então, não é um romance que me causa nenhuma emoção e nenhuma comoção, o da Helena de Mulheres Apaixonadas, né? Então, nem o Theo e nem o César me causava grandes arroubos, assim, de romance, de encher os meus olhos, de jeito nenhum.
Mas Theo e César foram os amores de Helena em Mulheres Apaixonadas. E vocês sabem muito bem porque acabaram de assistir a novela. A novela seguinte foi Páginas da Vida, exibida em 2006, com a terceira e última Helena, de Regina Duarte. E aqui a Regina também teve dois amores efetivos, né? Ela começa a novela casada com o José Maier, que é mais um personagem escroto, porque ele já começa a novela tendo uma amante, traindo ela. E acho que o primeiro capítulo já é ela flagrando o marido Gregório, né? O Greg, saindo do motel com essa amante, que é a Carmen, feita pela Natália do Vale. Então, assim, o Maneco, ele tinha uma visão, assim, horrorosa do José Maier, né? E ele aceitava fazer sempre os mesmos papéis. Talvez aqui o José Maier fosse um dos piores personagens, mas ao mesmo tempo eu acho que ele era mais carismático. Eu acho que o Greg era mais carismático que o Pedro e mais carismático que o César. Ele tinha uma leveza maior, apesar de ser muito safado também. E é isso. E aí a Helena já termina botando o pé na porta, se separando, e ele vai e se casa com a Carmen, né? Porque a Carmen também tem sangue nos olhos, ela não vai ser a outra, ela não vai admitir ser traída como ela traía, né? Como ela era a outra, enquanto o Greg estava casado com a Helena. E aí ele se casa e ela fica ali, né, na rédea curta com ele, porque a Helena deixava. A Helena era uma mulher segura, não ia ficar se preocupando em ser traída ou não. Mas como a Carmen já era amante, ela sabia com quem ela estava se casando, ela tinha essa preocupação. Só que não tem jeito, né? Pau que nasce torto, e o Greg acaba se envolvendo com a Sandra, feita pela Danielle Vinitz, que detestava a Carmen. Elas eram meio que rivais ali no casarão, né? Do Tid, vivido pelo Tarcísio Meira, viviam se pegando, porque a Carmen não gostava da Sandra, achava ela uma encostada, aproveitadora, e ela era uma agregada da família, porque era filha dos empregados que moravam na edícula, que estava há muitos anos na casa, então ela sentava na mesa, ela comia com eles, ela ficava dando em cima de um dos filhos do casal Tid Lalinha, que era o Jorge, feito pelo Thiago Lacerda, e a Carmen detestava isso. Então, como uma forma de vingança, a Sandra acaba se envolvendo propositadamente com o Greg, meio pra se vingar mesmo, né? Dar o troco na Carmen, e a Carmen enlouquece quando ela descobre isso. E esse era o Greg, né? O primeiro marido da Helena, ali em Páginas da Vida. Mas depois, claro, toda a Helena tem que ter um grande amor. E a Helena de Páginas da Vida tinha o seu grande amor do passado, que retorna depois de uma viagem à África do Sul para tratar da epidemia da AIDS, né? Para estudar, que é o Diogo, o doutor Diogo, vivido pelo Marcos Paulo, num registro assim raro do Marcos Paulo voltando, né, a fazer galã depois de muito tempo. Ele tinha feito Começar de Novo, depois ele fez Páginas da Vida e depois parece que ele parou mesmo porque ele estava mais focado na carreira de diretor. Eu sempre achei Marcos Paulo muito lindo e adorei que ele foi o galã, né, o amor da Helena nessa novela. Um personagem, um ator diferente que nunca tinha feito Manuel Carlos. Então eu gostava bastante. Mas claro, esse amor da Helena, por mais verdadeiro que fosse, precisava ter seus conflitos também. E o Diogo não era diferente. Descobre-se no decorrer da trama que ele teve um envolvimento com uma noviça, né? Antes dela se tornar noviça. E essa noviça teve um filho desse médico que ele não fazia ideia. Ela escondia esse filho. E aí, em determinado momento, eles se encontram porque a noviça ela trabalha como enfermeira num hospital religioso, que é o mesmo hospital onde o Diogo trabalha. Eles acabam se reencontrando. E aí é uma espécie de obstáculo também, né, para a Helena no romance com o Diogo em Páginas da Vida, mas os dois terminam juntos e felizes. Então nós vamos para a reta final ali, tanto deste vídeo quanto da carreira do Manuel Carlos em novelas, né, na televisão, que foi em Viver a Vida, onde ele fez a sua penúltima novela lá em 2009, com a sua primeira Helena mais jovem e negra, feita pela Thaís Araújo. Aqui a Thaís também teve dois amores na novela, um bastante conturbado e o outro aquele amor que é o amor definitivo. Então ela começa a novela com seus problemas pessoais, né? Ela tem uma história no passado com o namorado de quem ela engravidou e ela foi obrigada a abortar por causa da carreira de modelo que estava em ascensão. E ela se arrepende muito porque ela queria ter um filho e ela se desfez desse filho, então é um trauma para ela. E aí ela conhece um homem mais velho, maduro, muito rico, que se encanta por ela, que é quem? Marcos, feito por José Maier. De novo, José Maier. Recém-saídos de um casamento sólido de muitos anos com a Teresa, vivida pela Lília Cabral, pai de três filhas, a Luciana, da Aline Moraes, a Isabel,
da Adriana Biroli, e a Mia da Paloma Bernardi. E aí ele acaba se envolvendo com a grande rival nas passarelas da sua filha mais velha, Luciana, que é a Helena. As duas já não se dão bem, as duas vivem se bicando, principalmente da parte da Luciana, né? Ela implica muito mais com a Helena do que o contrário, porque a Helena é a melhor modelo. E a Luciana fica sempre para trás. E aí, quando ela descobre que o seu pai, que é o maior chamego, né? Ela é queridinha do papai, super mimada, tá namorando a sua grande rival nas passarelas, ela enlouquece. Mas não adianta os petis da Luciana, porque os dois acabam se casando, um casamento lindo, né? Da Helena e do Marcos. Vão viver uma lua de mel incrível em Paris, em cenas muito bonitas, captações lindíssimas de cenas em Paris, né? Na França. Só que assim, o Marcos não vale nada. Para variar, como todos os personagens de José Maier em novelas do Manuel Carlos, o Marcos não vale nada. E ele acaba traindo a Helena com a Dora, que é uma mulher que ajuda muito a Thaís. Eu acho que ela salva a vida da Thaís no afogamento. E depois a Thaís fica muito grata, leva ela para morar praticamente dentro da casa dela. E nisso os dois se envolvem, assim. Então, quando a Helena descobre, é fatal, né? Ela se separa do Marcos e aí surge o Bruno, feito pelo Tiago Lacerda, que é o amor jovem, o amor verdadeiro, o amor que a Helena merece. Só que tem mais obstáculo no caminho, porque se descobre lá na frente que o Bruno é filho biológico, um filho que o Marcos não sabia. Filho do Marcos, né? Ele não fazia a menor ideia que ele tinha tido esse filho fora do casamento, antes do casamento até. E aí fica esse conflito, né? O filho pegando a ex do pai. Um conflito que seria muito interessante se não tivesse acontecido em Viver a Vida, novela que foi bastante fraca do Manuel Carlos. Mas em Viver a Vida, Marcos e Bruno, pai e filho, eram os grandes amores, foram os grandes amores de Helena. E aí a gente termina esse vídeo com a última novela do Maneco na TV, né? Óbvio, novela na TV, enfim. A última obra do Maneco numa novela, que foi Em Família. Essa conseguiu superar Viver a Vida na ruindade. Era uma novela bem problemática, bem complicada. Era uma história que era um fiapo, apesar de todo aquele auê com as fases da Helena, adolescente, jovem e madura, né? Feitas pela Júlia Dallavia, a Bruna Marquezine e a Júlia Lemertz. Aí depois a Bruna Marquezine volta com a Luísa, filha da Helena, da Júlia Lemertz. E a história da Helena era uma história completamente sem empatia. Não tinha como ter empatia por aquela história, porque ela começa num romancezinho com o primo, aquela coisa de primo que o Maneco adora, né? O primo dela é o Laerte, e ela tem esse flerte com o primo desde que eles são crianças, né? Ali pré-adolescentes, adolescentes, 12, 15 anos. E aí entra na juventude, 18, 20 anos, e fica, né, aquela coisa daquele amor louco, daquele amor obsessivo, tão obsessivo, que o melhor amigo do Laerte era o Virgílio, né? O Virgílio é completamente apaixonado pela Helena, mas ele é filho de pobres, ali que cuidam das fazendas, porque a Helena, dessa história, ela começa vivendo no Goiás, né? E aí depois vai para o Rio de Janeiro, obviamente. Então tem essa coisa dessa paixão platônica do Virgílio, que é um empregado pela Helena, ele tá sempre por ali. E o Laerte, ele é extremamente possessivo, então a Helena não pode olhar para o lado que ele já fica louco. E aí, se eu não me engano, acho que eles vão se casar, se é no dia do casamento, eu não me lembro direito, gente. Eu só sei que num ataque de fúria, de ciúme, o Laerte acaba agredindo muito forte o Virgílio, corta o rosto dele, tanto que ele fica com essa cicatriz a novela inteira, e enterra o Laerte vivo, porque ele acredita que ele matou o Laerte. Então ele enterra o Laerte vivo, depois o Laerte é salvo. Então é uma coisa horrorosa que o Laerte faz, por causa desse amor obsessivo, desse ciúme louco da Helena, né? Enfim, é até cansativo de contar essa história, de explicar, porque é tão chato, gente. O que acontece? A Helena acaba tendo ojeriza, né, do Laerte com razão, termina tudo. O Laerte, que é um músico, vai embora, vira um grande músico de sucesso lá em Viena, na Áustria. E a Helena fica no Brasil, muda para o Rio de Janeiro, casa com o Virgílio, né, até como uma, sei lá, uma dívida de gratidão, porque o ex dela fez aquela barbárie com ele. Mas existe ali um amor bem tranquilo entre a Helena e o Virgílio, né? Eles têm uma filha, a Luísa, que eles criam com todo o amor. Então, quando eles estão maduros, você sente meio que aquele
aquele amor bonito, aquele amor maduro que foi construído aos poucos, longe de toda a obsessão e loucura do Laerte. Só que esse demônio volta, entendeu? E aí ele volta para atormentar novamente. E o ator que escolhem para fazer o Laerte maduro já é um ator que tem cara de diabólico, que é o Gabriel Braga Nunes, né? E aí ele começa a infernizar a Helena, e aí ele começa a ter um caso com a filha da Helena, e aí a filha da Helena começa a infernizar a Helena também. E aí surge um monte de mulher no caminho. Tem a Shirley, que é a Viviane Pasmanter que faz, que era obcecada também pelo Laerte quando era criança, jovem, adolescente. Aí surge uma outra doida, feita pela Luísa de Tuani, que é quem acaba com a vida dele no final da novela. Enfim, gente, a novela é um horror. E os amores da Helena em Família eram o Laerte e o Virgílio. Laerte podre, Virgílio bacana. Até que eu gosto mais, sabia? Eu gosto mais da Helena com o Virgílio do que da Helena de Mulheres Apaixonadas, lá com o Theo e o César. Eu gosto mais desse amor, me convence mais. Pelo menos alguma coisa que se salva em família, né? Mas tirando isso, a novela era bem boring. E este foi o vídeo de hoje, gente. Uma lista com os amores das Helenas de Manuel Carlos. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Qual desses homens maravilhosos e não tão maravilhosos assim, das Helenas de Maneco, vocês mais curtiam, gente? Ai, eu fico na dúvida, sabe? Eu amava o Álvaro e a Helena de Felicidade. Eu adorava a Helena com o Carlos de História de Amor. A Helena com o Miguel, de Laços de Família. Eu acho que são os que eu mais gosto, porque são as minhas novelas preferidas do Maneco, né? Felicidade, História de Amor e Laços de Família. Então, natural que eu goste desses casais aí. E você já sabe, né? Deixa seu like, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tá passando um pix aqui na tela se você quiser fazer uma doaçãozinha aqui pro canal, ou torne-se um membro clicando no botão Seja Membro, assim como já são o Redmarco e a Viviane Bento. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!